Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que você esteja bem. Eu quero te dar essa notícia e fazer alguns comentários sobre a morte de Guilherme de Pádua, o, o assassino confesso de Daniela Pérez. Eu tô vendo a notícia aqui do UOL, da página do Hugo Gloss, tá escrito assim: "Morreu nesse domingo, dia 6 de novembro de 2022, aos 53 anos, em Belo Horizonte, Guilherme de Pádua. O mineiro faleceu subitamente em casa, vítima de um infarte. Na década de 90, Guilherme foi condenado pelo assassinato de Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez. Na época, Pado e Daniela contracenavam na novela De Corpo e Alma da TV Globo. Então, a notícia hoje veio aí que morreu o Guilherme de Pádua. Lógico que essa notícia, muitas pessoas elas vão aceitar essa notícia de forma esplêndida. Outros vão acei receber essa notícia como justiça, como, sabe, provisão de Deus, um monte de coisa. Até mesmo hoje, surpreendeu, eh, o o pastor Marcos Valadão, que o Guilherme de Pádua, fazia parte lá da igreja dele, do ministério lá da Igreja Batista da Lagoinha. Ele deu a informação da morte de Guilherme de Pádua, até as pessoas, assim, achou muito curioso a live que ele fez e a forma que ele contou sobre a morte de Guilherme de Pádua. Eu vou ler aqui, eu não vou colocar o vídeo, mas assim: "Pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã, falando que um dos nossos pastores acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Pérez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha", relatou Márcio. "Ele já estava conosco há 15 anos e o trabalho pastoral dele era justamente cuidar de outros ex-detentos", detalhou o pastor. Inclusive, uma frase do vídeo, do pastor Marcos Valadão, falou que era uma comparou ele a uma borboletinha, era um uma largatinha no casulo, virou uma borboletinha e voou, segundo o Valadão aí, o Marcos Valadão citou. A questão é essa daí, é surpreendente, né, isso pode acontecer com qualquer um. Guilherme de Pádua morre aos 53 anos. O assassino de Guilherme da Daniela Pérez, ele cumpriu aí, parece que foi uma miséria de pena, por causa que a justiça brasileira nesses casos é falho demais. Se fosse a exemplo aqui nos Estados Unidos, ele estava trancafiado até hoje, ou teria morrido dentro da cadeia. Eu não quero saber se ele está dentro de uma instituição evangélica, se converteu, se não é isso, se não é aquilo. Ele pode se converter a quem ele quiser, mas, na minha opinião, ele teria que ter pagado a pena dele aqui em terra, aqui nessa vida. Agora, em outra vida, que passou agora da eternidade, é só Deus sabe.
eu não posso julgar. Para mim, o meu ponto de vista é que eu nem sei dizer. Tem pessoas que eu vejo como os filhos da perdição. É o meu ponto de vista, é a minha opinião, mas isso só Deus sabe. Eu não tô aqui para dizer: "Ah, foi para o céu, foi para o inferno, estava dentro da igreja, ah, se converteu". Eu não passo por essa régua mais. Eu não meço ninguém por essa régua. Para mim, ou é boa semente ou é má semente. Uma boa semente jamais, na minha opinião, ia cometer um crime doido, hediondo, igual ele cometeu. Então tá aí a notícia: Guilherme de Pádua morre aos 53 anos de um infarte dentro da sua casa. Noticiado aí pela família dos Valadão, fazia parte lá do quadro de pastores da da Lagoinha. Eu entendo que todo mundo que cumpriu a sua pena tem o direito depois de viver a sua vida. Uns, para mim, têm que viver a sua vida trancado numa prisão perpétua para o resto da vida. Essa é a minha opinião. Não tá aí dentro de igrejas, de templos, templos religiosos com cargos de pastores, isso, aquilo. Não, eu não penso dessa maneira. Eu tenho curiosidade de saber como que as pessoas próximas à a mãe da Daniela Pérez, a família da Daniela Pérez e os amigos dela, como que eles receberam essa notícia, se eles tiveram aquela sensação de justiça, se eles estão agora sentindo justiçados ou não pela vida, por Deus ou não. Eu tenho essa curiosidade nesse momento de saber disso. Eu vou buscar mais informações e eu estou confirmando isso para vocês. Já está em alguns sites, alguns youtubers já tá comentando sobre isso. A morte de Guilherme de Pádua. Até aí, ele o tema voltou a se falar nele, por causa que há pouco tempo atrás agora a HBO Max produziu aí uma série, né, a Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Então quando, se fez, né, se começou a se noticiar esse filme, essa série na HBO, voltou à tona, ele fez um suposto pedido de perdão, só que na minha opinião, ele nunca foi claro, né, no pedido de perdão dele. A mãe da Daniela Pérez não aceitou aquele pedido de perdão, as pessoas analisaram aquele pedido de perdão com muito cinismo. Eu vi pessoas, assim, igual o Ricardo Ventura analisou, outros especialistas analisaram, muitas pessoas viram o comportamento dele muitos especialistas viram o comportamento dele como psicopata, sociopata e narcisista. Então, muitos especialistas temiam que ele viesse a praticar outros crimes. Eu não estou aqui imputando nenhum outro crime a ele, mas segundo especialistas, eu escutei por horas, especialistas falando sobre ele, sobre o comportamento deles, e eles acreditavam que Guilherme de Pádua era sim um risco para a sociedade. Muitos especialistas via ele como um narcisista, um manipulador e que achavam, não acreditava nessa tal conversão dele e via ele como um risco. Então hoje, dia 6 de novembro, ele vem a ter um infarto fulminante e morre. O que que você acha disso? O que que você acha dessa situação? Eu tenho curiosidade de saber de você, qual é a sua opinião.
Você acredita que ele era sincero? Você acreditou que o pedido de perdão dele foi sincero? Você conseguia ver ele como uma pessoa totalmente liberta, totalmente convertida? Você analisou ele, viu, mesmo não sendo um profissional, qual a tua opinião? Ele seria mesmo um narcisista, manipulador, um psicopata, um sociopata e que aquela veia de assassino sempre esteve ali escondido, incubado? Eu gostaria muito de saber a sua opinião nesse vídeo. Eu gostaria muito de saber disso. Então, fique à vontade nos comentários, escreva aí o que você acha, porque eu, na minha opinião, como eu já dei, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Tirou a vida, para mim, tem que ficar o resto da vida na cadeia. Um crime cometido com os requintes de crueldade que aconteceu, teve toda aí uma preparação, né, um crime premeditado por por, assim, toda uma circunstância que teve aquele crime e pela justiça essa pessoa paga aí uma miséria de pena, sai pra rua, daí é acolhido numa desses templos religiosos, vira pastor e vai aí pastorear outras pessoas. Então, para mim, a minha opinião é que esse tipo de gente, ainda mais com diagnóstico que nem o dele, para mim tinha que ter ficado trancafiado, hã, o resto da vida atrás das grades. Mas, né, agora, com esse desfecho da vida dele, ele morre e a eternidade dele pertence a Deus, Deus que sabe o destino, se é perdição ou se é vida eterna, ok? Essa é a minha opinião. Fica com Deus, graça e paz. Deus te proteja da maldade de gente boa. Graça e paz.